A verdade ela é devastadora. A maior parte das pessoas acorda todos os dias sem saber pra quê. Ela acorda, trabalha, consome, se distrai e repete isso todos os dias num ciclo sem fim. E se alguém pergunta qual é o sentido de tudo isso, a resposta geralmente é vaga, desconfortável ou simplesmente não vem. Isso não é preguiça, não é falta de motivação, isso é algo muito mais profundo, é a ausência de finalidade. E o mais incrível de tudo é que a modernidade não apenas permitiu essa ausência, ela a fabricou. Mas esse vazio que você sente, ele tem nome, tem história e tem solução. Aristóteles há mais de 2000 anos já tinha diagnosticado esse problema. Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, aprofundou. E Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração e viveu na carne toda dor e toda desgraça, provou que todo homem pode suportar qualquer como, desde que tenha um porquê. Hoje a gente vai entender justamente isso. O porquê a vida moderna parece tão vazia, o que a filosofia clássica tem a dizer sobre isso e o mais importante, como você pode encontrar a finalidade que te foi roubada. No livro Ética Nicômaco, Aristóteles ele parte de uma observação muito simples, mas completamente real, que toda ação humana tende a algum bem. Não existe ação alguma sem uma finalidade. Quando você levanta da cama, você quer alguma coisa. Quando você trabalha, você quer alguma coisa. Quando você ama, você quer alguma coisa. A questão não é se você tem uma finalidade, é qual é ela e se ela é digna de você. Para Aristóteles, o universo inteiro ele é organizado teleologicamente. Teleologia vem do grego telos, que significa fim, destino, propósito. Uma semente ela vai ter como telos se tornar uma árvore, uma planta. O olho tem como telos enxergar. E o ser humano? O ser humano tem como telos a eudaimonia, que a gente traduz um pouco porcamente como felicidade, mas que tem um sentido mais profundo, que seria um florescimento pleno, viver de acordo com a sua verdadeira natureza, tornar-se quem você verdadeiramente é, seguir a sua natureza mais profunda. O problema é que a modernidade cortou essa raiz. Com o iluminismo primeiro, depois com o positivismo científico, o mundo foi reduzido a causas e mecanismos. A pergunta "pra quê?" foi banida da ciência e aos poucos da nossa vida cotidiana também. Sobraram apenas as perguntas como e o quê. Mas quando você retira o para quê da vida humana, o que resta é exatamente isso que você sente. Um vazio sem fundo. Mas se Aristóteles foi o médico que diagnosticou o problema, Santo Tomás de Aquino foi quem aprofundou o tratamento. Tomás herdou a teleologia aristotélica, mas a integrou à sua visão de mundo, tornando ela ainda mais completa, ainda mais perfeita. Para Santo Tomás, os fins humanos eles formam uma hierarquia. Então existem fins próximos, como comer, dormir, se relacionar, e existe um fim último que organiza e dá sentido a todos esses fins próximos de nós. Quando esse fim último ele está claro, todos essas finalidades menores, essas finalidades próximas, elas se ordenam e se direcionam, apontam para seguir aquela finalidade última. Quando o fim último está ausente ou está confuso, os fins menores eles entram em colapso uns com os outros. E o homem acaba se tornando escravo de qualquer desejo imediato que aparecer. É exatamente isso que a vida moderna tenta fazer com a gente hoje. Ela nos oferece fins menores em abundância, prazer, status, conforto, entretenimento, e com isso ela vai retirando sistematicamente a finalidade última das nossas vidas. Mas um homem sem uma finalidade última, sem um fim último, é um escravo, não é um homem livre. É um homem à deriva que vai sendo arrastado por qualquer novidade que apareça para ele na tela de um celular. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e conseguiu tirar de lá uma experiência que confirmava, pela experiência mais brutal possível, o que Tomás e Aristóteles já tinham dito pela razão. No seu livro Em Busca de Sentido, Frankl observou que os prisioneiros que sobreviviam ali ao campo de concentração, a brutalidade daquele ambiente, não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram os que tinham um porquê para suportar aquele como. Quem tinha uma missão, uma pessoa amada, uma obra para completar, esse resistia. Quem perdia o sentido, acabava definhando. Frankl chamou o problema central da modernidade de vazio existencial, que é uma sensação generalizada de que a vida não tem sentido e vai se manifestando num tédio crônico, numa busca compulsiva por distração e que resulta numa angústia surda que nenhum consumo consegue preencher. Ele escreveu isso em 1940.
Mas olha ao seu redor e me fala se esse diagnóstico envelheceu. A solução que Frankl propôs foi a logoterapia. E ela tem a sua raiz filosófica justamente na teleologia clássica. De que o ser humano, ele não encontra um sentido dentro de si mesmo, olhando para o próprio umbigo. Ele encontra sim um sentido se entregando a algo maior. Uma causa, uma pessoa, uma obra, uma vocação. Agora pare e pensa. Qual é o seu telos? Qual é a sua finalidade? Qual é o seu propósito? Eu posso te garantir que não é o que o mercado quer que você seja. Não é também o que seus pais escolheram para você. Não é o que o algoritmo aqui do YouTube ou de outras redes sociais te oferecem. Me responde o que você, na sua natureza mais profunda, foi feito para realizar. Qual é a boa obra que pode surgir de você? Se você ficou um pouco confuso para responder essas questões, então aqui agora eu vou te mostrar as práticas necessárias para que você consiga encontrar o seu sentido, encontrar o seu propósito, encontrar o seu porquê. E aí você vai conseguir responder essa pergunta de uma forma séria e verdadeira. A primeira coisa é você se perguntar o que você faria se ninguém estivesse olhando. A finalidade verdadeira, ela não depende da audiência. Ela te chama mesmo no silêncio e especialmente no desconforto. Então você precisa parar um pouco de consumir e começar a contemplar um pouco mais. Hugo de São Vítor já dizia que o aprendizado ele passa por 3 estágios: a instrução, a reflexão e o último estágio mais profundo é a contemplação. A maioria das pessoas vive só no primeiro estágio, recebendo a chuva de informação de todos os lados. Mas é só na contemplação, no silêncio deliberado, escolhido, é que o seu sentido vai emergir. Segunda prática, assuma uma missão maior que você mesmo. Frankl foi claro para nós. O nosso sentido ele não é inventado, ele é descoberto e ele sempre aponta para fora, nunca para dentro. O homem que vive para si mesmo é o mais propenso ao vazio. E a terceira prática, mas não menos importante, é ler alguns clássicos que tratam desse tema. Então, o Ética Nicômaco, de Aristóteles, a parte sobre o fim último do homem na Suma Teológica, um livro pequeno, mas riquíssimo de Viktor Frankl, que é o Em Busca de Sentido. Esses livros, eles não são para uma decoração intelectual. Eles são diagnósticos e prescrições para uma doença real e atual. E agora eu te pergunto, você está vivendo em direção a algum fim? Ou você está só existindo? O vazio que você sente não é uma fraqueza. É a sua natureza humana protestando contra uma vida sem direção. Aristóteles chamou isso da privação do telos, da privação da finalidade. Frankl chamou de vazio existencial. Mas no fundo você já sabe o que é. Você já conhece a sensação. A questão é se você vai continuar se distraindo dela ou se vai encarar o conforto de verdade de se perguntar: para que eu estou vivendo? Porque uma coisa é certa. Uma vida sem finalidade não é uma vida bem vivida. Por mais riqueza, por mais distrações, por mais comodidades e confortos, por mais status que se tenha, é uma vida vazia. Então começa agora. Silencia o ruído e se faz a pergunta: qual é o meu para quê? E não aceite respostas baratas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, talvez compartilhar com alguém que você acha que vai poder tirar proveito desse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.